Olá e boas-vindas a este mergulho profundo. Olá, é um prazer estar aqui. Bom, a nossa missão de hoje é, desconstruir um texto incrivelmente singular, sabe? E muito íntimo também. Com certeza. Nós temos em mãos hoje um material de fonte bem curto. É uma oração, tipo de apenas 16 linhas, focada diretamente nas angústias materiais e na fé. E é um material riquíssimo, né? Porque ele captura uma atenção que é muito universal. Exato! E o nosso objetivo nas próximas reflexões é explorar justamente a jornada psicológica contida nessas poucas palavras. A gente estruturou essa análise em dois grandes momentos, que estão bem claros na fonte. Isso, os desafios financeiros e logo depois as promessas de prosperidade. Perfeito. E nós vamos acompanhar uma transição fascinante aqui. Uma que começa na mais dura e sufocante realidade econômica e caminha até a construção de uma esperança inabalável, né? Redefinindo o próprio conceito de prosperidade. Nossa, sim. É a colisão entre a urgência do mundo material, representado ali por boletos, contas, escassez, e a tentativa de manter a sanidade através do mundo intangível, sabe? Da fé e da resiliência interna. E para entrar nesse universo, eu acho que vale muito a pena observar a natureza dessa angústia primeiro. Faz todo sentido. Porque assim, geralmente a ideia de ansiedade remete a algo nebuloso, né? Uma preocupação com o futuro, uma névoa abstrata na mente. Mas quando a ansiedade é estritamente financeira... A experiência muda de figura completamente. Muda. Ela se torna física, palpável. Sabe aquela coisa de acordar às 3 da manhã com o coração acelerado e um nó no estômago? É um clássico sinal de alerta do corpo. E o gatilho não é um perigo imaginário, tipo um predador na selva. É uma planilha do Excel. É a matemática que simplesmente recusa a fechar. Exatamente. E a sensação relatada por quem vive isso é de um aperto real, né? Como se as paredes de um cômodo estivessem... Se fechando. Isso, estivessem milímetro por milímetro se fechando ao redor do corpo. Essa descrição física é fundamental para a gente entender o texto de hoje. Certo. Vamos desconstruir isso um pouco mais, então. Porque parece que a escassez não ataca só a conta bancária. Não, de jeito nenhum. Ela sequestra a capacidade cognitiva da pessoa. Ela toma conta do sono, altera o humor, dita o ritmo da respiração. Caramba, é pesado. É sim. Nós estruturamos a nossa sociedade de uma maneira onde, o acesso aos recursos básicos dita o grau de segurança e de pertencimento de um indivíduo, né? Faz todo sentido. Então, quando a base material treme... Toda a estrutura psicológica da pessoa balança junto. É inevitável. E o texto que a gente vai analisar hoje não foge dessa dor. Ele encara isso de frente. Bom, então vamos olhar para a exata abertura do texto. A primeira linha diz assim, olha: Senhor, meu Deus, eu reconheço que o dinheiro não é tudo, mas o Senhor conhece as minhas lutas, sabe das contas que me apertam e das portas que parecem trancadas. É uma abertura bem forte. Mas eu preciso confessar um certo ceticismo inicial aqui. Ah, é? Por quê? Por que começar um apelo tão urgente dizendo que o dinheiro não é tudo? Quer dizer, toda a narrativa que vem depois foca na dor causada justamente pela falta dele. Eu entendo onde você quer chegar. Não soa meio como uma defesa antecipada? Ou, sei lá, até mesmo um clichê, uma racionalização de quem está tentando se convencer de algo que, no fundo, nem acredita muito naquele momento de desespero? É uma leitura super compreensível. Mas se conectarmos isso com um cenário maior, tem uma arquitetura psicológica muito mais profunda operando nessa frase inicial. Tá, me explica isso. Como assim? Não se trata de uma negação da realidade, sabe? Trata-se de uma ancoragem de identidade. Ancoragem de identidade interessante. Pense no que acontece quando a identidade de alguém está inteiramente atrelada ao seu sucesso financeiro. A pessoa vira um reflexo da conta bancária. Exato. Quando o dinheiro acaba, a pessoa sente que o seu próprio valor humano foi zerado. Nossa, isso é devastador. E é. Então, ao declarar que o dinheiro não é tudo, mesmo sob o esmagamento das dívidas, a pessoa estabelece um limite ali. É uma declaração de que a falta desse recurso material é uma condição temporária, que causa enorme sofrimento, claro, mas não é a totalidade de quem a pessoa é. Ah, entendi. O recurso não é elevado ao status de divindade suprema, né? Exatamente. É uma forma de não permitir que o problema financeiro devore o valor pessoal. Isso faz muito sentido.
Mas logo após essa ancoragem, o texto meio que desce pro porão da realidade, né? Ele fala das contas que apertam e portas que parecem trancadas. Sim, ele não ignora o problema real. A imagem do aperto reforça aquela claustrofobia financeira que a gente mencionou agora há pouco. É a pressão atmosférica da escassez. Mas a imagem das portas trancadas me chama muita atenção. Por que essa especificamente? Porque, veja bem, uma porta fechada é um obstáculo. Pode-se simplesmente girar a maçaneta ou bater na porta, né? Uma porta trancada, no entanto, isso implica que alguém detém a chave. E essa chave foi negada a quem está do lado de fora. Exatamente. É uma sensação terrível de exclusão sistêmica. Olha, a exclusão é talvez o elemento mais doloroso da pobreza ou da crise financeira aguda. A porta trancada representa as oportunidades inacessíveis, né? O crédito negado no banco, A vaga de emprego que nunca retorna a ligação. a rede de contatos que não existe para aquela pessoa. O texto captura muito bem o cansaço de quem já bateu em várias portas e encontrou todas intransponíveis. É de jogar a toalha. Seria, se não fosse por um detalhe. Tem um detalhe gramatical crucial nessa frase que altera toda a trajetória da narrativa. Espera, qual? Ah, a palavra parecem. Exato! Portas que parecem trancadas. É verdade. Não diz que estão trancadas, diz que parecem. Porque o desespero, ele tem uma característica peculiar, sabe? Ele pinta a realidade com tintas absolutas. Como se não houvesse saída em lugar nenhum. Isso. Quando a ansiedade domina, a mente enxerga bloqueios permanentes e intransponíveis em todas as direções. Fica tudo no escuro. Uhum. E ao inserir a palavra parecem, o texto introduz uma fresta de dúvida na mente da própria pessoa que sofre. Nossa, genial isso. É a admissão de que, talvez, a percepção ali esteja distorcida pela dor extrema, né? Com certeza. Pode ser que a porta exija um empurrão um pouco diferente ou que a chave esteja caída ali do lado. E essa pequena palavra é o que permite que a pessoa passe da paralisia do medo para a possibilidade de ação. Do texto. Isso nos empurra organicamente para o que acontece em seguida. Tendo mapeado esse cenário de sufoco todo, a narrativa exige uma saída. Sim, a segunda parte do nosso mergulho. Exato, o momento da transição. Se a dor é real e a porta parece trancada, o que se faz a respeito? E aí o texto muda de marcha, deixa de ser um retrato da angústia e passa a ser um manifesto de agência. Uhum. Os pedidos mudam de tom. Sim, eles ficam muito específicos. Escuta só. Hoje eu me coloco diante de ti pedindo. Abre caminhos onde não existem, coloca as pessoas certas no meu caminho, abençoa o trabalho das minhas mãos e transforma a escassez em abundância. O que é fascinante aqui é observar a natureza desses pedidos. Em momento algum, há a expectativa de um resgate mágico e passivo. E é exatamente aí que a coisa fica muito palpável para mim. Sabe, seria tão fácil e até compreensível, dada a dor, pedir simplesmente que os problemas evaporassem. Pedir que alguém pagasse o boleto e pronto. Isso, pedir que um envelope com dinheiro caísse do céu. Mas a escolha das palavras aponta para outra direção. Para mim, é a diferença colossal entre pedir para ser teletransportado para o outro lado de um abismo, Que seria o pensamento mágico. sim, num passe de mágica, e pedir a madeira, os pregos, as ferramentas e a força nos braços para construir a própria ponte. Há um desejo claro de suar, de trabalhar. O pedido é por caminhos, por pessoas, pelo trabalho das mãos. Que é a analogia perfeita. Essa transição, ela ilustra uma dinâmica de parceria que é super comum em diversas tradições filosóficas e espirituais. É a alquimia entre o ambiente e o esforço individual. Entendi. É uma via de mão dupla. Exato. O texto pede que o ambiente seja destravado, tipo que os caminhos surjam, que as conexões humanas, aquelas pessoas certas apareçam. Mas não para por aí. Não, a responsabilidade pela execução, pelo movimento diário permanece com o indivíduo. É ele quem vai trilhar o caminho. É ele quem vai interagir com essas pessoas e são as mãos dele que vão realizar o trabalho. A escassez só vira abundância através do atrito, né? Desse atrito do esforço humano com as novas oportunidades. É uma visão superativa. A crise não transformou essa pessoa em uma vítima inerte sentada no sofá à espera de um salvador.
Transformou-a em alguém desesperado para trabalhar, desde que o campo de atuação seja desobstruído. Tá, mas olha, sejamos críticos por um momento aqui. Vamos lá. Pedir para abrir caminhos onde não existem ainda carrega um forte elemento de pensamento mágico, não acha? Quer dizer, exige uma intervenção externa gigante para que o esforço do indivíduo sequer possa começar. Olhando por esse lado. Porque, tipo, se o caminho não existe, o trabalho das mãos não tem nem onde operar, né? Olha, essa é uma observação excelente. O texto assume, sim, que os limites do controle humano ali foram atingidos. Bateu no teto. Bateu no teto. A pessoa tentou tudo o que estava ao seu alcance e ainda assim não encontrou saída. Então, pedir por caminhos onde não existem é o reconhecimento da própria limitação diante de um sistema opressor. No entanto, o antídoto contra esse pensamento puramente mágico é o complemento imediato da frase: abençoa o trabalho das minhas mãos. Claro, volta para a agência de novo. Sim. A esperança depositada na intervenção intangível serve ali como um motor de arranque para a psicologia da pessoa, sabe? Permitindo que ela levante da cama no dia seguinte e continue tentando construir a ponte, em vez de simplesmente desistir diante do abismo. Faz sentido. A ação é o que legitima a esperança no fim das contas. Com certeza. E, bom, tendo entendido isso, a nossa jornada por este texto atinge o que eu considero o ponto de maior atrito cognitivo. É aqui que a coisa fica realmente interessante, que é a reta final, nas promessas de prosperidade. A parte onde a natureza da prosperidade é finalmente definida, né? Isso. O texto diz assim: ensina-me a depender mais de ti do que dos recursos, e que mesmo na prova eu não perca a fé. É uma frase de muito peso. E eu li e reli essa parte várias vezes, confesso, porque ela me soa como um paradoxo brutal. Um paradoxo, por quê? Acompanhe o meu raciocínio aqui. A pessoa acaba de fazer um clamor profundo e angustiado para que as contas sejam pagas, para que os recursos apareçam, para que a escassez vire abundância. Sim, um pedido bem material. E aí, no mesmo fôlego, praticamente na mesma frase, a pessoa pede para depender menos desses exatos recursos que ela acabou de implorar. Como isso se sustenta? É possível desejar desesperadamente uma ferramenta e, ao mesmo tempo, pedir para não precisar dela? Essa aparente contradição é, na verdade, o cerne de toda a sabedoria contida no texto. Como assim? Para resolver esse paradoxo, a gente precisa separar a necessidade material da dependência emocional. Interessante. Me explica melhor. A necessidade material, ela é inegável, né? As contas precisam ser pagas, a comida precisa ser comprada, não tem como fugir disso. Boleto não paga com abraço, né? Pois é, não paga. Mas a dependência emocional dos recursos dita que a paz interior de alguém só existe se a conta bancária estiver cheia. E o que o texto revela aí é a percepção aterradora de que, ao atrelar a paz inteiramente ao saldo bancário, o autor se tornou um refém. Um refém das flutuações da economia. Precisamente, se a sua estabilidade emocional e a sua esperança dependem unicamente da presença do recurso ali, do dinheiro na mão, o que acontece quando uma nova crise global atinge o mercado? Você desmorona junto. Exato. O que acontece se um imprevisto médico consome as economias da família? O desespero, o aperto no peito e as paredes se fechando vão voltar com força total. É um ciclo vicioso. Então, o que se está pedindo aqui é o desenvolvimento de uma blindagem interna. Uma prosperidade que não seja definida por números na tela, mas por uma resiliência imaterial. É o desejo de que a segurança venha de uma fundação que a inflação, o desemprego ou a crise simplesmente não possam confiscar. Perfeito. Você resumiu perfeitamente. E essa explicação joga uma luz enorme sobre a expressão mesmo na prova. Porque isso quebra qualquer ilusão de que o texto está propondo um conto de fadas, né? Sim, não tem mágica nenhuma. O autor não tem aquela ingenuidade de achar que, após essa reflexão ou essa oração, ele vai receber um escudo mágico que o isentará de boletos futuros. A prova ali é dificuldade em si. É a certeza de que a dor da escassez pode e provavelmente irá bater a porta novamente. É um choque de realismo, sabe? Algo que é vital para separar a resiliência genuína da pura fantasia infantil.
E o pedido é puramente para que a estrutura interna não desabe quando o problema voltar a acontecer. E toda essa complexa construção mental nos leva finalmente à conclusão, a frase que arremata e sintetiza o pensamento todo. O fechamento do texto. Isso. Ele diz: porque eu creio, quem planta fidelidade, colhe prosperidade. Em nome de Jesus, amém. E vale contextualizar que esse encerramento traz a raiz cristã do pensamento, né? Com certeza, mas eu quero focar na analogia ali. O uso dessa metáfora agrícola é muito forte. Quem planta fidelidade, colhe prosperidade. A metáfora do plantio muda tudo. Muda. Porque pensa bem, na nossa cultura moderna, a gente adora a narrativa do enriquecimento súbito, né? Da tacada de sorte, do investimento em criptomoeda que multiplicou por 10 da noite para o dia. Daquela oportunidade de ouro única. O imediatismo total. Exato. Mas a agricultura se opõe radicalmente a isso. A agricultura é arrastada, é imprevisível e exige um esforço contínuo muito antes de haver qualquer recompensa. É muito trabalho no escuro, né? Sim. E associar a palavra fidelidade ao ato de plantar me parece sugerir uma teimosia absurda por parte de quem sofre. O que é fascinante aqui é que a escolha da metáfora agrícola é uma das formas mais antigas e eficientes de ensinar sobre essa dissonância entre expectativa e realidade. Como é que é isso na prática? Pense na mecânica física do plantio. Enterrar uma semente é, visualmente falando, um ato idêntico a enterrar algo morto. Nossa, é verdade. Você joga na terra e cobre. Isso. A semente é colocada na escuridão, debaixo da terra, sob a pressão pesada do solo. E, durante um longo período de tempo, a superfície permanece inalterada. Quem passa olhando acha que não tem nada ali. Para quem observa de fora, parece que o esforço de arar e plantar foi totalmente em vão. Então, a fidelidade, nesse contexto, é a disciplina de continuar regando uma terra onde não se vê absolutamente nada crescendo. É a constância diante da falta de evidências. Sim, é manter a fé no processo. A pessoa que está com as contas apertadas hoje, mas está tomando a atitude certa hoje, tentando fazer contatos, trabalhando duro, essa pessoa não vai ver a colheita amanhã de manhã. Pode levar meses ou até anos, né? Exato. A fidelidade é não abandonar o campo só porque o broto ainda não rompeu a superfície da terra. Essa é a redefinição final do que é prosperar dentro da lógica que a gente está analisando. Então a promessa de prosperidade aqui não é vista como um jogo de sorte. De forma alguma. É o resultado orgânico de uma lei de causa e efeito que exige fundação. As tempestades virão, o sol forte vai rachar a terra, as pragas vão tentar destruir a plantação, e essas são as provas que o texto mencionou. As dificuldades do caminho. Isso. A prosperidade é a capacidade de sobreviver a esses ciclos, mantendo a dedicação ao plantio ancorado na crença de que a raiz está crescendo silenciosamente no escuro, muito antes de o caule buscar a luz. Bom, olhando para toda essa jornada que a gente acabou de percorrer, a genialidade desse material tão curto se revela na forma como ele empacota a condição humana, não acha? É de uma profundidade imensa. Nós começamos com um retrato mais cru e honesto da vulnerabilidade material. A matemática que não fecha, o corpo que reage com pânico às 3 da manhã. A sensação sufocante das paredes se estreitando, né? Sim, e o isolamento perante aquelas portas que parecem intransponíveis. E nenhuma dessas dores foi negada no texto ou varrida para debaixo do tapete. O texto acolhe a fragilidade, mas recusa a derrota. E isso é essencial. Em vez de permitir que a escassez defina o valor do indivíduo, ele propõe um movimento interno de recuperação de agência. Ferramentas, conexões e trabalho braçal passam a ser uns instrumentos de reconstrução dessa ponte. E culmina em uma verdadeira revolução mental, né? A busca por uma paz que não seja refém do capital. E a compreensão de que o processo de prosperar é lento, exigindo a paciência implacável de quem cultiva a terra. Exatamente, é uma mudança de paradigma. Em um cenário atual marcado por profunda ansiedade econômica, onde oscilações do mercado podem dizimar a tranquilidade de milhares de lares num piscar de olhos, esse texto oferece um roteiro de sobrevivência psicológica para quem escuta. Reconheça a dor, peça as ferramentas e crie pontes. E, acima de tudo, proteja o seu valor interno da tirania dos números.
é uma lição valiosa. No entanto, tudo isso nos leva a um ponto que exige ainda mais reflexão, algo que acho que escapa à própria narrativa de conforto. De fato, há uma tensão que fica no ar, né? Algo não resolvido pelo texto em si, mas que ele inevitavelmente provoca quando a gente olha para a nossa realidade mais ampla. O que você tem em mente? Nós dissecamos intensamente essa sabedoria milenar de plantar e colher, né? Essa valorização do processo lento, invisível e constante. A ideia de que a resiliência está na espera paciente. Mas nós operamos e existimos hoje dentro de uma cultura de hiperaceleração. Ah, sim. Tudo para ontem. Nossas métricas de sucesso, nosso sistema de recompensa e até a nossa arquitetura tecnológica, sabe, tudo grita por resultados imediatos, por transferência instantânea, por gratificação no segundo seguinte. É o mundo do clique, né? Curtiu, comprou, chegou. Exato. E isso levanta uma dúvida profunda sobre a raiz da nossa exaustão coletiva. Uau! Seria a nossa ansiedade sistêmica apenas a falta de recursos? Ou algo mais estrutural? É exatamente esse o ponto. Se o texto estabelece que quem planta a fidelidade colhe prosperidade, isso significa que os períodos de extrema escassez e as portas trancadas não são becos sem saída, mas sim o próprio solo escuro, onde a semente precisa ficar escondida antes da colheita. Então fica o questionamento final, para quem nos acompanhou hoje, continuar pensando. E se grande parte da angústia moderna e daquele aperto no peito não for causada apenas pelas portas trancadas, mas pela nossa absoluta incapacidade de suportar o tempo do plantio? É uma ótima provocação. Ao exigir que a semente germine no exato instante em que toca o solo, será que não estamos nos tornando uma sociedade estruturalmente incapaz de vivenciar a verdadeira prosperidade? Uma reflexão e tanto sobre ver as dificuldades não como punição, mas como parte invisível do processo. Com certeza. Algo para a gente digerir com calma. Bom, nós agradecemos imensamente a companhia de quem se juntou a nós nesta análise profunda de hoje. Até o nosso próximo encontro. Imagina só passar 40 anos num acampamento de sobrevivência extremo. Nossa, pesadelo, né? Total. Tipo, enfrentando um deserto cheio de escorpiões sem absolutamente nenhum recurso. E tudo isso apenas para descobrir que esse treinamento brutal era para ajudar a pagar os boletos agora no século XXI. É uma conexão no mínimo inesperada. Pois é, a nossa imersão de hoje analisa uma colisão que é bizarra, mas, cara, muito fascinante. A gente tem na mesa um material que mistura uma escritura milenar, que é o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, com os algoritmos das redes sociais. Exato, é tipo um manual moderno para superar a escassez, e que ainda termina com um conselho creditado ao Silvio Santos. E olha, o que torna esse nosso mergulho tão rico hoje não é um debate teológico, sabe? A ideia passa longe disso. Sim, o objetivo é observar a engenharia comportamental por trás de tudo isso. Nós estamos diante de um texto que constrói uma dualidade muito intensa. De um lado, a falta de tudo, né? Isso. Uma privação absoluta de um lado e uma abundância inimaginável do outro. O que o autor moderno dessa nossa fonte faz é pegar essa exata arquitetura psicológica, desenhada milhares de anos atrás, e adaptar ela. Para tentar resolver aquela angústia de quem está com as contas apertadas hoje em dia. Exatamente. É a aplicação prática de um texto antigo para a ansiedade moderna. Bom, certo. Vamos desempacotar isso com calma, então. Porque a promessa final do material é de que o dinheiro vai correr atrás da pessoa que seguir esses princípios. Uma promessa ousada. Muito ousada. Mas para entender o topo dessa montanha, a fonte nos joga primeiro lá embaixo, no ponto mais baixo possível. A fundação de tudo isso é um período de 40 anos num deserto imenso e terrível. É o cenário de privação máxima. Sim, e pelo que está descrito ali, parece um teste de resistência quase sádico. É um lugar onde todos os meios normais de sobrevivência são simplesmente arrancados das pessoas. E a ideia central ali é justamente essa, a remoção total do controle. Tirar o chão deles. Sim. O texto narra que a fome e as dificuldades não foram tipo acidentes de percurso, elas foram orquestradas. Ah, de propósito mesmo. De propósito. A fonte afirma que o povo foi guiado por esse ambiente inóspito para ensinar eles a serem humildes. Para testar a obediência, é literalmente um laboratório de privação. Caramba.
E a peça central desse teste é o famoso maná. O alimento que caía do céu. Isso, um alimento que saciava a fome deles, mas que era algo totalmente alienígena. Quer dizer, nem eles nem os antepassados conheciam aquilo. Era depender do desconhecido todos os dias. E é aí que eu travo. Eu confesso que preciso de uma explicação nisso. Pode falar. Porque o nível de intervenção nesse deserto é quase ficção científica, né? O texto faz questão de mencionar que, durante esses 40 anos inteiros, as roupas não ficaram velhas e os pés das pessoas não incharam. É um detalhe bem específico. Sim, e me parece muito contraditório. Porque, veja bem, se a ideia é jogar um grupo num ambiente de provação severa para ensinar humildade, por que suspender a biologia básica? É uma ótima pergunta. Sabe, por que dar roupas indestrutíveis para quem está supostamente lá para sofrer e ser testado? Então, essa aparente contradição é o próprio coração do mecanismo. O que é fascinante aqui é entender o efeito psicológico disso tudo. Como assim? Pensa no impacto que a suspensão das regras da natureza tem na mente de um grupo inteiro. Imagina caminhar por décadas sem que a sola do seu sapato gaste 1 milímetro. Deve dar uma sensação de que as regras normais não se aplicam mais. Exatamente. Isso elimina qualquer ilusão de que a sobrevivência está nas próprias mãos deles. A fonte compara essa dinâmica a um pai educando um filho. A intenção explícita do texto é ensinar que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que Deus diz. Entendi. Quer dizer, então não é sobre sofrer por sofrer. Não é uma tortura gratuita. É uma desconstrução do ego. Perfeito, é exatamente isso. Quando a pessoa não pode plantar o que vai comer, não pode tecer ou consertar a própria roupa, a mensagem internalizada é brutalmente clara. A mensagem de eu não tenho controle nenhum. Exato. Imagina acordar todo dia dependendo de uma ração misteriosa que simplesmente aparece no chão. É um verdadeiro bootcamp para o ego. A fonte externa provê absolutamente tudo e o indivíduo é apenas o recipiente passivo. Nossa, isso faz todo sentido agora. Cria-se um estado de dependência absoluta. Uma dependência forçada pela circunstância. Só que a narrativa não congela nesse cenário de deserto, né? Essa fase de escassez total parece que serve apenas como um trampolim para um choque de realidade completamente oposto. A chegada na Terra Prometida. Isso. E eu confesso que fiquei muito surpreso com a descrição desse lugar quando a gente leu a fonte. A mudança é realmente violenta, né? O texto descreve a saída de um ambiente super árido para um ecossistema que é, a antítese do deserto. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para nossa análise. Porque não é só um cenário de cartão postal, sabe? Com rios e nascentes jorrando nos vales e tal. Não, vai muito além da paisagem. Sim. A fonte lista uma fartura que é absurda. É trigo, cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite, mel. É o fim absoluto da fome. A abundância agrícola é imensa. Mas, lendo com atenção, o detalhe que salta aos olhos nem é esse lado botânico da coisa. O texto fala de uma terra onde as pedras têm ferro e pode ser tirado o cobre das montanhas. Esse é o ponto-chave. Cara, nós estamos falando de uma infraestrutura de mineração pesada. Não é só comer frutinha no pé. Exatamente. E se conectarmos isso ao quadro geral da evolução humana, a presença do ferro e do cobre altera totalmente as regras do jogo. É o início da indústria. Sim, a promessa ali não é simplesmente sobre ter a barriga cheia para sempre num paraíso tropical. É sobre receber os blocos básicos de construção para erguer uma civilização complexa. Ferro e cobre significam o quê? Ferramentas, agricultura em larga escala, defesa. Exato. O que a fonte documenta é a transição de um estado nômade e dependente, focado apenas em existir mais um dia, para um estado produtivo e agrário. A complexidade da riqueza aumenta absurdamente. Mas espera um pouco, isso não destrói a lição inteira do deserto? Como assim? Porque pensa comigo, no deserto a lição era: você não tem controle, a sua roupa não gasta por mágica, o pão cai do céu. Mas agora, na Terra Prometida, se alguém quiser uma enxada, vai ter que suar, né? Vai ter que cavar a montanha, derreter o metal, forjar a ferramenta. Com certeza, o esforço muda. A agência humana volta com força total. A sobrevivência e a prosperidade passam a exigir muito trabalho braçal e intelectual. A pessoa não é mais um recipiente passivo. E é aí que está a grande virada da narrativa. É o que torna esse texto tão sofisticado.
A lição do deserto não é destruída, ela é testada. Testada pela abundância. Isso. No deserto, a dependência era óbvia, porque o cenário exigia milagres diários. Mas na Terra Prometida, a complexidade da riqueza mascara essa dependência. Ah, entendi. Fica fácil achar que o mérito é todo seu. Exatamente. Quando uma pessoa planta a semente com as próprias mãos, cuida da terra o ano todo e depois colhe o trigo, a mente dela automaticamente diz: eu fiz isso acontecer. A mecânica da prosperidade muda e, com ela, o risco psicológico atinge o pico. O que nos leva direto ao alerta do texto. Porque a fonte gasta uma energia imensa advertindo sobre a armadilha que vem junto com toda essa abundância. E é uma advertência muito contundente. Sim, a lista do que acontece no ápice dessa sociedade é invejável, né? O texto fala que as pessoas vão comer e ficar satisfeitas, vão construir casas excelentes, ver o gado multiplicar, o ouro e a prata se acumularem. É o cenário de sucesso perfeito, o sonho de qualquer um. E é exatamente nesse cenário perfeito que o sinal vermelho acende na fonte. O texto estabelece que o perigo letal não é ter o ouro, não é ter as casas ou as indústrias. O perigo é a amnésia, né? Perfeito. O perigo é esquecer de onde tudo começou. Esquecer do deserto imenso e terrível, com suas cobras venenosas e escorpiões. Esquecer da época em que a água precisou sair de uma rocha dura porque não tinha o que beber. O fonte foca numa frase muito específica que, segundo o texto, deve ser evitada a qualquer custo. Sim, o alerta central. Minha força e pelo meu poder. É um soco no estômago quando a gente pensa no comportamento de hoje em dia. Totalmente. Trazendo isso para a nossa realidade moderna. Pensa em alguém que constrói uma empresa do zero, ou que consegue uma promoção super difícil no corporativo. A clássica história de superação. E isso, nos primeiros anos de dificuldade, quando tudo dá errado, a pessoa agradece por cada ajuda inesperada, né? Cada mentor que cruza o caminho, cada cliente que dá uma chance. Mas assim que a conta bancária cresce e o sucesso se consolida de verdade... A narrativa interna muda muito rápido. Muito rápido. A pessoa olha no espelho e pensa: eu sou um gênio da estratégia. Eu conquistei isso porque eu acordo às 5 da manhã e trabalho mais que todo mundo. Isso levanta uma questão central sobre a nossa relação com o sucesso. A tensão que o texto apresenta entre o suor humano e a atribuição desse sucesso a um poder maior é muito, muito fina. O equilíbrio delicado. Sim, porque a fonte não nega em nenhum momento que as casas precisaram ser construídas com muito esforço humano, ou que o cobre precisou ser minerado com calos nas mãos. O suor estava lá, não caiu do céu. O suor estava lá. Mas o texto exige categoricamente que a autoria final, quer dizer, o próprio poder ou a capacidade de gerar essa riqueza, não seja acreditada ao indivíduo. O texto diz: é ele quem lhes dá o poder para vocês juntarem essa riqueza. Ou seja, a prosperidade relatada não é o troféu de um mérito puramente individual, mas o resultado de um pacto? Sim, é o cumprimento de uma aliança. E a penalidade descrita na fonte para quem quebrar essa aliança através do orgulho é terrível. Não é um tapinha na mão, né? Não, não é uma multa e nem é voltar para o deserto. A ameaça explícita é a destruição absoluta. Da mesma forma que os povos anteriores daquela região foram destruídos. O texto exige uma humildade consciente e contínua exatamente no momento de maior sucesso. É uma advertência milenar pesadíssima. E é aqui, meus amigos, que a nossa imersão dá um giro que eu confesso que ainda estou tentando processar. É a parte mais inusitada. Total. Porque a gente tem todo esse peso histórico, né? Sobrevivência em desertos mortais, a forja de civilizações com ferro e cobre. E, de repente, o material que nós estamos analisando pega todo esse pacote teológico e transforma num tutorial rápido de rede social. É um salto maravilhoso de adaptação cultural. É surreal. O material contemporâneo que acompanha a fonte usa exatamente essa tensão milenar, que a gente discutiu, como um trampolim para oferecer um método prático de vida. Um método financeiro, praticamente. Isso. O autor moderno não apenas cita a promessa de prosperidade do Deuteronômio, mas embala isso direitinho para o mercado da economia da atenção. E a mudança de tom é tão abrupta que chega a ser cômica. Quer dizer, o texto original termina alertando sobre a aniquilação total de um povo e logo em seguida o criador do conteúdo moderno instrui o público assim:
coloca a mão no coração agora, clica aqui embaixo da minha foto e manda esse vídeo para os teus filhos também. É o botão de compartilhar como prova de fé. Pois é, a gente saiu da mineração de cobre bruto direto para o apelo de curtida e compartilhamento. Como que essa ponte é construída sem quebrar a lógica na cabeça de quem consome esse conteúdo? Então, a engenharia por trás disso é muito inteligente. O criador do conteúdo entende perfeitamente que as métricas da plataforma, tipo a curtida, o comentário, o compartilhamento, são a nova moeda de interação da nossa época. Aham. Então, o que ele faz? Ele transforma a mecânica fria do algoritmo em um rito de obediência emocional. Enviar o vídeo para os filhos ou clicar no botão de seguir não é mais apenas interagir com o aplicativo. Passa a ter um peso espiritual. Exato. Passa a ser um ato de fidelidade que espelha aquelas exigências da Terra Prometida. O ambiente digital vira um novo solo onde essa obediência é plantada. E para garantir que essa ponte faça todo sentido para o público comum, o material traz um endosso, um endosso muito improvável. O endosso é o que realmente coroa essa história toda. Porque o texto moderno justifica essa estratégia de prosperidade citando que aprendeu o princípio com ninguém menos que Silvio Santos. Sim, o próprio... A frase usada na fonte é quase literal, algo como quem melhor que ele para falar de prosperidade? Cara, o ícone da TV, famoso por jogar aviõezinhos de dinheiro para o auditório, é colocado como validador supremo do segredo divino da riqueza. O que, se você parar para pensar do ponto de vista da comunicação de massa no Brasil, faz um sentido impecável. Faz sentido. Faz. Pensa comigo, se você quer traduzir a tal abundância da Terra Prometida para o imaginário do trabalhador moderno brasileiro, você precisa de um ícone que represente essa jornada. Uma jornada que vai da extrema escassez para a fortuna absoluta. Ah, claro. A jornada do herói brasileiro. Isso, a figura do Silvio Santos, que começou como camelô e construiu um império da comunicação, funciona como o arquétipo moderno de alguém que supostamente encontrou e dominou esse manual. Ele é a prova viva de que o negócio funciona. Exatamente, ele dá um rosto, uma familiaridade a uma teologia que de outra forma soaria muito distante e abstrata para a pessoa que está ali rolando o feed. É impressionante como a figura dele serve para aterrar a conversa, trazer para a nossa realidade. E esse aterramento continua, viu? Principalmente na oração que encerra o material moderno. Essa oração é um estudo de caso à parte. Sim, porque depois de falar sobre rios de leite e mel e minas de ouro e ferro na antiguidade, a prece sugerida ali não pede nada épico ou grandioso. Ela é extremamente focada nas dores mundanas de quem está ouvindo. Ao olharmos para essa oração, a gente vê um microcosmo das ansiedades diárias de quem vive de salário em salário. A corda no pescoço todo fim de mês. Exato, a pessoa que profere essa oração ali não está pedindo uma reserva de cobre numa montanha. Ela começa apontando para algo muito imediato. O texto fala de um reconhecimento das contas que me apertam. É o peso do boleto vencido, né? É o boleto. É a frustração com as portas que parecem trancadas. E tem um pedido específico nessa parte que me chamou muita atenção. Em vez de pedir que moedas caiam do céu no quintal, como o maná caía no deserto, a pessoa pede por caminhos onde não existem. Uma abertura de oportunidades. Isso. E roga para que o divino coloque as pessoas certas no meu caminho. Sabe? É basicamente um pedido por um networking celestial. É bem por aí mesmo. E note como isso se alinha perfeitamente àquela mudança do deserto para a Terra Prometida que a gente analisou. A prece pede para abençoar o trabalho das mãos. A pessoa sabe que tem que agir. Sim, ela sabe que precisa trabalhar, que precisa fazer o tal networking, que precisa bater de porta em porta. Ela aceita a agência que a vida moderna exige dela. Mas, ao mesmo tempo, ela usa o princípio antigo do Deuteronômio para pedir que o provedor valide esse esforço todo. É uma tentativa de garantir que o esforço não seja em vão. Isso. O apelo tenta transformar a escassez atual em abundância, mas garantindo que a fonte do poder, aquela que dá a capacidade de gerar riqueza, não seja esquecida. A frase que amarra tudo no final do vídeo captura essa essência como se fosse um slogan publicitário perfeito. Quem planta a fidelidade, colhe prosperidade. É uma síntese cirúrgica, né? Muito bem pensada. A obediência abstrata, que antes era cumprir leis num texto milenar, foi empacotada numa semente literal e muito utilitária.
O acordo é: você engaja com o conteúdo, demonstra sua fé no cotidiano compartilhando e, em troca, colhe o alívio das contas pagas. E é aí que reside o maior fascínio dessa nossa análise hoje. O material demonstra de forma brilhante como a necessidade humana de encontrar ordem no caos econômico se apropria de qualquer ferramenta que tenha à disposição. É o instinto de sobrevivência se adaptando. Exato. O conceito de dependência absoluta foi simplesmente reformatado. Ele encolheu para caber na palma da mão, através da tela de um celular. A busca por um segredo que torne a luta pela sobrevivência menos imprevisível é constante na história humana. Não importa a era. Não importa. Seja fugindo de escorpiões num deserto há milênios, seja lidando com as incertezas financeiras do mundo contemporâneo, a motivação base é a mesma. Olha, olhando para o arco completo de tudo que a gente debateu aqui, a jornada de hoje foi bem intensa. Muito rica, sem dúvida. Começamos tentando entender a lógica psicológica por trás de passar 40 anos comendo um alimento desconhecido e usando roupas que nunca desgastam. Passamos pela exigência de trabalho duro minerando metais preciosos em uma terra abundante. Exploramos a armadilha clássica do ego humano, que adora assumir o crédito total pelo próprio sucesso e esquecer quem ajudou. A amnésia do sucesso. Isso. E finalmente vimos como tudo isso culminou em uma oração contemporânea para destravar portas no mercado de trabalho, validada pela sabedoria do Silvio Santos e impulsionada por algoritmos de engajamento. O grande valor dessa nossa imersão é enxergar que, independentemente da época, a humanidade sempre tenta equilibrar o próprio esforço com a necessidade de depender de algo maior. E para quem está acompanhando a gente hoje, se a gente observar a estrutura profunda dessas fontes que analisamos, somos deixados com uma tensão que não se resolve tão facilmente assim. Deixa o pessoal com uma pulga atrás da orelha. Essa é a ideia. O material expõe duas grandes provações. Levando em conta toda essa jornada, onde a escassez absoluta e desesperadora do deserto testou profundamente os limites da resiliência humana, e a abundância farta e sedutora da Terra Prometida testou a fragilidade do nosso orgulho, qual desses dois extremos, a privação severa de tudo ou o excesso absoluto de tudo, é na verdade o teste mais perigoso para o caráter de alguém?